Então, o que a Bíblia fala nessa passagem, né? Nas instruções que agora eu vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é meu corpo que entregue em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Assim, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pois que aquele que comer do pão do Senhor e beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Bom, essa passagem é uma das questões que a irmã perguntou: o que é tomada assim indignamente, né? Porque eu comentei na aula passada que muitas vezes a pessoa chegava, o irmão chegava aqui na igreja e falava assim, pensava assim, eu pequei essa semana, então eu sou indigno de tomar ceia. Então ele não tomava ceia, tá? Então aí, qual a base que muitas vezes as pessoas tomam? Era isso aqui, porque ele fala assim, aquele que comer do pão do Senhor, beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Em outras passagens, parece a palavra tomando a ceia indignamente, né? Então a pessoa fala, como eu pequei essa semana, então eu estou indigno de tomar a ceia. Então a pessoa não tomava. Mas será que é isso que a Bíblia realmente está ensinando nessa passagem, né? Então eu queria usar esse exemplo aqui para a gente poder explorar essa questão da exegese hermenêutica. Primeiro, vamos fazer esse exercício, tá? Pegar essa passagem e fazer esse exercício. Primeiro, o contexto de Corinto é que, eu falei na aula passada que a cidade de Corinto era relativamente jovem, né? Tinha 94 anos, a cidade de Corinto. Era um ponto comercial importante, porque era próximo de uns portos, né? de porto na região da Grécia. E estava experimentando um crescimento muito grande essa cidade. E essa cidade era uma cidade muito rica e religiosa. Havia vários templos nessa cidade de Corinto, né? Templos religiosos. O templo da deusa Diana, né? Afrodite, também estava nessa cidade. Então era uma cidade conhecida por ser muito sensual, né? Então os cristãos da igreja de Corinto, eles eram gentios, né? Quer dizer, eles vinham de um fundo pagão e se converteram. Havia também alguns judeus lá também nessa igreja, né? Cristãos que vieram do fundo judaico também estavam lá. Eles tinham certo orgulho de terem conhecimento, né? De buscarem conhecimento. Eram arrogantes, orgulhosos, muitos deles, né? E havia um conflito com Paulo, com a liderança de Paulo, porque Paulo fundou essa igreja, na passagem dele pela cidade de Corinto, ele fundou essa igreja, mas de uns tempos para cá eles estavam tendo muito conflito, né, com a liderança de Paulo, eles estavam questionando a autoridade de Paulo. Então, essa carta é importante a gente entender, irmãos, que é uma carta de repreensão, de correção. Então, a carta de Corinto é uma igreja 1 Coríntios é uma carta de repreensão, né? Então, essa é a temática que está na carta constantemente, né? Então, esse é o contexto que a gente tem que entender da carta de Coríntios. A gente precisa fazer esse exercício de entender o contexto para a gente poder pegar, para a gente entender o que 1 Coríntios está falando. Então, primeiro, qual
o segundo passo que a gente tem que dar? Qual é o gênero textual dessa passagem? É uma epístola, é uma carta, né? Então, o que a gente tem que entender de uma carta, uma epístola? Ela responde a situações específicas. Lembra que é um documento ocasional. Ele é muito relativo a uma ocasião na época, né? É uma resposta, por exemplo, a carta de Corinto é uma resposta a muitas questões que a igreja de Corinto levantou para Paulo. Então, ele vai responder essas questões, né? Então, por exemplo, há muitas cartas anteriores que foram trocadas entre Paulo e alguns membros da igreja de Corinto. Então, tem muito a ver com as questões específicas dessas cartas, dessa igreja. Então, o que quer dizer isso? Você não pode ser categórico, por exemplo, falar categórico em muitos assuntos que a carta está tratando. Por quê? Porque por exemplo, a gente tem a resposta de Paulo às perguntas, mas a gente não tem as perguntas em si. Então, a gente não tem as perguntas lá. Então, isso é uma certa dificuldade na carta de Corinto, né, para a gente interpretar a carta de Corinto. Então, primeiro a gente tem que entender todo o contexto antes. Então, as cartas, as epístolas, elas trazem essa dificuldade da interpretação, né? A gente tem que levar isso em conta. Então, por exemplo, nesse livro que a gente está vendo, Entende o que lês, essa questão é muito importante, né? Que é a questão do gênero da epístola, né? Um minutinho. Então, eu repeti um pouco essa questão, mas assim, a gente tem que fazer um estudo sobre a passagem, né? Passar essa. Então, primeiro a gente tem que fazer um exercício, separar a carta, ou a carta em blocos, né, de assuntos. Por exemplo, bloco 1, a gente tem o quê? Divisão e escândalo na igreja de Corinto. Bloco 2, resposta às consultas feitas pela igreja. Então, você tem que fazer um exercício, separar a carta de Corinto, todas as cartas, em alguns blocos de assuntos, né? E aí, por meio disso, você começa a ter uma visão geral da carta. Então, por exemplo, essa passagem que a gente está lendo aqui de 1 Coríntios 11, 17, ele está, por exemplo, no bloco onde Paulo começa a responder as questões que os irmãos levantaram. Então, ele vai respondendo um a um na carta. Então, sobre tal assunto, eu respondo isso. Tá. Sobre isso que vocês perguntaram, é isso. Tal assunto, é isso. Então, vai chegar num ponto, por exemplo, que Paulo ele vai falar sobre o assunto o quê? Desordem no culto que está havendo. E aí, especificamente nessa parte desse bloco do desordem no culto público, ele vai responder sobre a ceia, que é justamente a passagem de 1 Coríntios 11, 2 a 34. E depois ele fala sobre os dons espirituais. Então, é nesse trecho que ele vai começar a lidar com essa questão da ceia, né? Então, bom, aí a gente tem que trabalhar com o contexto imediato dessa passagem. Então, lembra que a gente está vendo 1 Coríntios 11, 17, né? Qual o contexto imediato? Então, a gente tem que delimitar a passagem, né? Por exemplo, a gente tem que fazer um exercício, porque muitas vezes a gente pega o capítulo e delimita o texto, o assunto pelo capítulo. Só que muitas vezes o capítulo não está muito bem delimitado. Muitas vezes o assunto ele extrapola o capítulo, né? Então a gente não pode ir por fazer o estudo pelo capítulo, a gente tem que ir pelo bloco de assunto, né? Nessa passagem, 1 Coríntios 11, 17, 34, vamos verificar. Tem passagens, por exemplo, que você vai ver que o assunto não está só delimitado nessa parte. Vamos ver se em 1 Coríntios é isso que acontece, 1 Coríntios 11.
Realmente, o que acontece no capítulo, em 1 Coríntios 11, ele começa no versículo, o tema da ceia começa no versículo 17 e vai até o 34, ele termina lá, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, quando a gente vai estudar as cartas, a gente tem o que a gente chama de teologia da tarefa, né? O que é a teologia da tarefa? É a teologia para tratar de uma situação específica. É muito presente nas cartas, né? Por exemplo, numa carta você não vai ter todo o assunto, por exemplo, ceia. Não está todo o assunto da ceia lá na carta de 1 Coríntios. Né? O que você vai ver em Coríntios é uma parte do ensino de Coríntios restrito àquela carta. Né? Por exemplo, aquela pergunta que foi feita para Paulo para os coríntios. Então, você tem que tomar um certo cuidado, porque assim, não essa passagem ele não trata de todo o assunto ceia. Você vai ter que pegar o quê? Outros assuntos, né? Que estão outras passagens que vão falar sobre a ceia em outras cartas, em outros livros, né? Então a gente tem que fazer entender esse contexto imediato. Veja, por exemplo, o que está nessa passagem, o que está em cima desse, por exemplo, 1 Coríntios 11, 17, o que está acima dessa carta? Os versículos que estão acima e os que estão depois. E a gente tem que fazer essa compreensão desse trecho aqui. Se você for fazer análise desse trecho, você vai ver que algumas coisas importantes, né? Que Paulo, por exemplo, ele começa a falar que está havendo o quê? Bom, primeiro, a ceia está sendo tomada nas casas, né? É diferente, por exemplo, quando a gente toma ceia aqui na igreja, né? Que a gente tem aqui, pessoas passam o prato da ceia e o suco de uva, né? Só que assim, a ceia como era tomada em 1 Coríntios, era nas casas. Então, o que era uma refeição. Realmente, as pessoas tinham culto e tinha uma refeição, que eles comiam do pão e tomavam o vinho, o suco de uva. Então, o que acontecia? O que estava acontecendo muitas vezes é que as pessoas tomavam a refeição e não esperavam alguns irmãos que iam vir chegar depois. Então, muitas vezes, eles comiam a refeição e não deixavam nada para os irmãos que estavam vindo depois, iam chegar depois. E esses irmãos que chegavam depois geralmente eram pobres, né? Então você via que tinha uma discriminação já em relação de classe aqui, né? Quer dizer, então eram os mais ricos que geralmente tomavam a refeição e deixavam os pobres para depois e sem tomar nada, sem comer nada, sem tomar nada. Então isso aqui está explícito no trecho, né? Dessa carta, nessa parte aqui. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que entender, né? Se você tomar essa parte isoladamente, 1 Coríntios 11, 17, se você só toma isolado essa escritura, você não pega esse contexto imediato que está acontecendo aqui. Né? Tem outros pontos, né, que é bom, que o texto vai apresentando, que a gente não percebe se você tomar isoladamente o princípio, a escritura. Então, tem até uma passagem assim, se você tiver com fome, coma em casa, né? É interessante, né? Aquele explícito aqui, né? Bom, tomando esse cuidado, a gente tem que ter uma visão... vamos falar um pouco sobre o contexto imediato, né? Por exemplo, é interessante se pegar uma Bíblia que faz uma separação por parágrafos, né? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que faz isso. Ele separa por parágrafos, né? Muitas Bíblias aqui que a gente vê, por exemplo, não fazem isso. A Nova Tradução de Linguagem de hoje parece que não está fazendo isso. NVI também não faz isso. Mas a Bíblia de Jerusalém, se você pegar ela, você vai ver que ela faz uma separação por parágrafos. É bem interessante para a gente ler, né? Pegar como um exercício, né?
Então, por exemplo, essa passagem de 1 Coríntios 17, 34, ela tem 4 parágrafos nessa escritura, né? Então, no versículo 17, Paulo começa repreendendo os membros daquela igreja, né? Da forma que elas tomam a ceia, né? Então, é tudo que eu falei anteriormente, né? Que havia muito egoísmo nessa forma como eles tomavam a ceia, né? Eles preocupavam muito mais em comer a refeição e esqueciam dos outros, né? E é o que é importante entender, porque imagina assim, a ceia, quando você toma uma ceia, se os irmãos tinham esse comportamento, imagina assim, que a ceia era a palavra ceia vem de koinonia, que é comunhão. Então o espírito da ceia, o que é? Comunhão. Você está unido com os membros da igreja. Agora, se você come a ceia e não deixa, você tem uma atitude egoísta de comer a ceia e não deixar nada para o irmão que vem depois, isso está condizente com o espírito de comunhão? Não. Então, o próprio comportamento dos irmãos, eles estavam contradizendo o espírito da ceia. Por quê? A ceia que é partilhar do mesmo pão. Imagina então, se você deixa o irmão para depois, não deixa nada para ele, então você não está partilhando nada, né? Essa é a questão. Né? Então, qual que é o ponto aqui? É que os irmãos, na verdade, eles não estavam entendendo o propósito da ceia aqui. Não estavam entendendo nada. Na verdade, eles perderam um ponto aqui. O comportamento deles estava mostrando que na verdade eles estavam muito longe, né, de Deus, né, se você pensar bem, porque a ceia na verdade é um ponto essencial na doutrina do cristianismo, né, é um ponto central, não é um ponto periférico, é um ponto central. Então, se você perde isso, você perdeu o resto, né, digamos assim, né. Você perdeu. Por quê? Porque a ceia é lembrar, anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, né? Se a gente não leva isso para o nosso cotidiano, então a gente perdeu, né, o ponto. A gente perdeu, né? A gente não tá compartilhando do espírito de amor que deve ter na ceia. Estou falando isso, irmãos, para a gente entender o ponto, para a gente depois entender a aplicação disso, né, para o nosso dia a dia. Um outro ponto que, continuando nosso exercício, a gente tem que buscar o contexto também remoto, né? Que quer dizer o quê? É uma comparação não só com aquela carta de Coríntios, não só com as passagens antes e depois, não só com o livro de Coríntios, mas a gente tem que buscar o contexto de toda a Bíblia. Então você tem que buscar passagens paralelas, por exemplo, estabelecer o contexto remoto, quer dizer o quê? Buscar outras escrituras que vão falar da ceia, né? Então essas escrituras para Lucas 22, 17 a 20, Atos 20, versículo 7, Mateus 26, 28, Judas 12. Então todas as passagens referentes à ceia, você tem que fazer um comparativo, trabalhar com essas escrituras também. Eu separei uma escritura interessante, 1 João 1, 8, né? Que fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, né? Por que eu estou separando essa escritura, né? Aqui especificamente, porque digamos que você chega assim, essa semana eu não cometi nenhum pecado, então eu posso tomar ceia. Só que a Bíblia fala assim, se a gente não diz que não tem pecado algum, a gente está se enganando, né? Então, como eu falei na aula anterior, a gente nunca é digno de tomar ceia, né? Então, lembra do indignamente, né? Por que eu estou levantando isso, né? A gente fala, a gente tem que tomar, você está digno para tomar ceia, então, o que é indignamente? É isso que a gente tem que entender nessa passagem aqui. Então, um exercício interessante, deixa eu voltar lá de novo. Pega
Pega, por exemplo, essa passagem, 1 Coríntios 11, estava falando 17 e 27, tá? 1 Coríntios 11, 27, e faz uma busca, outras versões da Bíblia, para ver como é que essa palavra, essa trecho é traduzido, nessas outras versões. Por exemplo, peguei a Bíblia Viva, né? Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor Jesus de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Forma indigna. A nova tradução de linguagem de hoje, desculpa, essa é a NVI, tá? Eu coloquei nova tradução, mas é a NVI. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, peca, né? Tá errado, né? Tá seca, peca contra o corpo do Senhor. Desculpa, tá errado aqui, tá? João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, são outras passagens, outras versões que a gente tem que fazer esse exercício, né? A Bíblia Viva fala de uma forma indigna, né? A nova tradução da linguagem de hoje é interessante, porque olha como é que ele traduz indignamente aqui. Porque aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, indignamente está como de modo que ofenda a honra do Senhor. Não sei se vocês estão vendo, olha, tradução da Bíblia também é uma interpretação, tá, irmãos? Tá? Porque assim, a nova tradução da linguagem de hoje é uma Bíblia que vai tentar trazer uma linguagem mais acessível para nós. Então, em muitas passagens você vai ver que ele vai, muitas vezes, tentar traduzir de uma forma que o público comum entenda. Por isso que, por exemplo, ele coloca dessa maneira, que ofenda a honra do Senhor. Só que, se a gente pensar, é uma interpretação, né, é uma interpretação também, né? Se você for ver, no versículo 29 também, ele vai falar, outras versões vão falar indignamente também, versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Então, o indignamente também ele está colocando como sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Então, vocês estão vendo que ele tenta fazer uma forma mais clara, né? Mas você vê que há uma interpretação também. Bom, o que é importante a gente fazer é um exercício também de entender, por exemplo, fazer o léxico da frase. O que é o léxico? É tentar entender os significados da palavra. Agora sim, por exemplo, você falar indignamente, vou buscar no dicionário lá do Aurélio ou do Roais, né, o dicionário em português. É bom fazer isso? É interessante, irmãos. Mas assim, se você quer entender a passagem realmente, biblicamente falando, você consultar um dicionário em português não é suficiente. Por quê? Porque ele vai trazer tentar trazer uma outra versão da palavra em português. Só que o que acontece? Você tem que entender o grego realmente, ir no grego para tentar entender isso. Tá? Aí então eu fiz uma pesquisa em alguns dicionários do grego, né? Essa palavra. Até trouxe o grego aqui, tá? Vocês estão vendo que a palavra grega indignamente é anaxios, né? Tenta localizar no grego aí a palavra anaxios aí, tá? Bom, eu vendo o léxico do grego, anaxios realmente ele está traduzido num dicionário Strong como irreverentemente indignamente, tá? Strong. Aí eu peguei o outro léxico chamado Tyre. Ele já traduz de uma maneira indigna, né? E aí ele
pega duas escrituras que essa passagem é usada indignamente, né? Que é 1 Coríntios 11, 27 e 1 Coríntios 11, 29, tá? Vocês estão vendo que ele aparece, eu coloquei a nova tradução de linguagem de hoje, mas essa mesma palavra, anexos, aparece nessas duas passagens, mas você vai ver que a tradução ela é feita de uma maneira diferente das duas passagens, né? Então, bom, o que é interessante a gente entender de anáxios, aí vou entrar um pouco na área da língua portuguesa, tá bom? A palavra indignamente, anáxios, é um advérbio. Bom, alguém sabe o que é um advérbio? Alguém fugiu da aula de português, hein? Advérbio, por exemplo, o que é um adjetivo? O adjetivo, ele modifica, vou dar um exemplo do adjetivo. Adjetivo, se você for lá na gramática, o adjetivo, ele modifica o substantivo, ele modifica o nome, digamos, o sujeito. O adjetivo, ele modifica a coisa, tá? A coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser qualquer, digamos substantivo, tá? A palavra é substantivo. Agora, o advérbio, ele vai modificar o quê? O verbo. Entendeu? Então, o que o advérbio ele modifica não é a pessoa. Por exemplo, não é eu, a pessoa, o substantivo eu, entendeu? Ele vai modificar o verbo, o ato de tomar a ceia. O advérbio ele vai modificar o ato de tomar a ceia, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender, é que quando a gente fala indignamente, ele está falando sobre o ato de tomar a ceia. É a forma como está sendo tomada a ceia que ele está tratando aqui. Não tem a ver com você. Se você é indigno ou não. É o ato, tá bom? Não sei se está começando a ligar as coisas. Tá? Continuando aqui no... Por exemplo... Eu peguei um Efésios 4:12, que fala sobre o corpo, né? Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A palavra corpo aqui é soma, né? Então, quando fala contra o corpo, né? Lembra em 1 Coríntios 17? Ele fala sobre pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, né? Qual corpo ele está falando, né? É o seu corpo físico ou o corpo igreja, né? Então, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Por isso que é importante, irmãos, pegar o léxico, né? O significado da palavra no grego, né? Então, agora, só para a gente estar concluindo aqui, lembra do que eu falei dos princípios, né? Que estão estabelecidos. Quais os princípios que esse trecho de 1 Coríntios 17 ele está mostrando para a gente? Primeiro, a mensagem de Paulo aqui, nessa passagem, é clara. Olha, vocês têm que se arrepender em relação à postura que vocês estão tendo em relação à ceia. Né? Vocês não podem fazer distinção de pessoas, né? E que isso mostra o quê? Claramente que tem uma falta muito grave de convicção a respeito da ceia. Com o espírito de união, o que acontece é que a mensagem sobre a ceia ela se perde, né? E a ceia é um memorial, né, da morte e ressurreição de Jesus. Então, a ceia, na verdade, ela tem que unir as pessoas, não desunir as pessoas, né? E isso mostra uma coisa muito clara para nós, irmãos, que a ceia é extremamente importante para nós, como igreja. Tanto que, por exemplo, em Corinto, Paulo fala que alguns estavam morrendo, né, espiritualmente, estavam ficando fracos. Então, o que quer dizer o quê? Se você não toma a ceia de uma forma convicta, se você não compreende a ceia, qual a tendência? É você se enfraquecer. Por quê? Porque a ceia sempre lembra da gente do quê? Da morte e ressurreição de Jesus.
Por isso que ela é tão importante para cada um de nós. É um princípio claro. Tanto que Jesus, ele ordena a ceia, né? Então, a ceia é algo essencial, claro para nós, do quanto a gente precisa tomar a ceia. Então, são os princípios que a gente vê estabelecidos nessa passagem aqui, tá bom? Agora vamos entrar na questão da hermenêutica. O que essa passagem significa para nós? Bom, irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte: a ceia, por exemplo, as passagens que falam sobre a ceia, eles não falam, por exemplo, a forma como a gente tem que tomar ceia, assim, no sentido prático, né? Se é uma refeição, se é por meio de bandeja, não fala da periodicidade que a gente tem que tomar ceia, tá? Ela não deixa isso explícito ou claro, tá? Então, então a forma como a gente está tomando a ceia é errada? Não, ele não está falando isso, tá? O que é importante, basicamente, é que alguns elementos na ceia que tem que haver, que é o quê? É o pão e o suco de uva, tá? Tem periodicidade? Não tem, mas que ela tem que ser constante, sim. Tem que ser constante. Por quê? Porque eles falam, Jesus fala claramente, vocês façam isso em memória de mim. Então, você tem que sempre constantemente lembrar de Jesus. Então, qual é os princípios que a gente tem que tomar? A gente não pode interpretar essa passagem como um impedimento de tomar a ceia. Tá? Essa passagem que a gente viu em 1 Coríntios 17, 1 Coríntios 11, 27, ela não pode ser usada como um impedimento para você tomar ceia. Isso é uma forma que a gente tem que entender aqui nessa passagem. Então, a ceia é algo central na Bíblia. E a comunhão ceia tem sentido para nós se estamos nos esforçando para estarmos unidos. Então, irmãos, o que é importante a gente entender? Você tem que... Um dos princípios que a gente tem que pensar aqui é que não pode haver um espírito de desunião, né, ou falta de perdão na ceia. Isso é um ponto importante que a gente tem que tomar. Se a gente pegar essa passagem de 1 Coríntios 27, é que você não pode estar desunido com o corpo da igreja. Esse é um ponto que a gente tem que levar em conta, né? E a forma como você vai tomar ceia, a forma como você toma a ceia, então isso é importante, sim, tá? O seu espírito, a forma como você está tomando. Então isso é extremamente importante. Então, alguns princípios que você tem que entender disso, tá bom? Então, irmãos, bom, há muitos outros princípios que a gente pode estabelecer, mas entende? Porque eu lembra aquela ilustração que eu passei para vocês? Vou mostrar para vocês aqui. Tudo isso que eu mostrei para vocês, esse exercício que eu mostrei para vocês, na verdade é exegese, para depois a gente aplicar para a parte da hermenêutica, tá bom? Então, qual o ponto aqui? Você tem que fazer uma exegese bem feita, para quê? Para que a sua hermenêutica ela não vá além do que a Bíblia estabelece. Tá? Por isso que é importante fazer esse trabalho de exegese. Tá? Porque o que muitas vezes acontece é isso, né? Você muitas vezes extrapola o que a Bíblia está colocando como para nós. Bom, basicamente é isso, irmãos. Então... Aí eu queria abrir para perguntas, tá bom? Isso aqui é só um exercício. Tem uma outra passagem que eu queria mostrar, só para a gente refletir um pouco, né? Por exemplo, eu não vou encontrar agora, mas vocês devem se lembrar, porque muitas vezes a gente fala sobre... Eu deixei no outro slide, então por isso que eu estou tentando localizar aqui. Bom, vamos fazer assim, vou abrir para perguntas, enquanto se alguém tiver uma pergunta, eu vou localizar essa passagem.
Mas eu queria abrir para perguntas. Quem tem dúvidas, que se tem, você pode me perguntar agora. Se não tiver, pode encerrar. Mas ficou claro, irmãos? Deu para ter uma visão clara sobre isso? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, minha dúvida. Então tá bom, irmão. Eu não estou conseguindo localizar a escritura aqui. Vamos ver aqui. Não estou conseguindo localizar, irmãos, mas então é isso, irmãos. A próxima aula eu vou falar